Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo das Escrituras. Essa semana lemos de Êxodo capítulo 26 até Levítico capítulo 6. Então, mais um livro concluído. Livro de Êxodo, conseguimos finalizar. Eu gostaria de trazer aqui um breve estudo e eu peço que os irmãos façam o seguinte: caso durante a leitura vocês encontrem alguma dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários, ok? Se o comentário vier depois do vídeo semanal, nós fazemos um vídeo especial para tirar dúvida. Se o comentário vier antes, de repente você está com uma dúvida na semana, né, que vai iniciar agora. Opa, ali tive uma dúvida. Envie no comentário já desse vídeo aqui, e aí eu pego, leio e falo, já tem essa dúvida? E aí, quando vier o vídeo da próxima semana, nós já respondemos e estudamos de forma mais aprofundada a respeito da dúvida levantada. Ok? Então, eu separei aqui um tema, porque vamos ver muito agora, no final do livro de Êxodo e no livro de Levítico, falando sobre o santuário, a habitação de Deus. Então, hoje eu gostaria de trazer esse tema aqui, de forma breve, e caso os irmãos tenham alguma dúvida dentro desse tema também, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários, ok? Para ficar um pouco mais fácil de entender o propósito do vídeo que eu vou trazer hoje, eu gostaria de voltar um pouquinho ao capítulo que nós lemos na semana passada, capítulo 25. Ok? A semana iniciamos no capítulo 26, mas na semana passada lemos esse verso aqui, ó. Capítulo 25 de Êxodo, no verso 8. Está escrito assim: eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Um texto bastante interessante. Lendo em português, ele já é fácil de compreender, não é difícil. E eu gostaria de demonstrar também mais um ponto aqui, meus irmãos. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui uma versão em hebraico. Veja só que interessante. Nós temos aqui o seguinte: Ve'asuli mikdash veshachanti betocham, que significa literalmente: e farão para mim um santuário para que eu habite dentro deles. Olha só, interessante. Dentro deles. Essa palavra betocham, essa última palavrinha aqui, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Betocham. Dentro deles. Muito interessante, né, meus irmãos? E por que eu estou mostrando esse texto? Por quê? Meus irmãos, Deus quer habitar em nós. O verdadeiro santuário não é apenas feito de ouro, madeira, de cortinas, mas de corações rendidos e purificados. O chamado para a presença divina, quando nós vemos aqui Deus instruindo os israelitas para construírem o tabernáculo, o Mishkan em hebraico, ele não estava aqui querendo apenas uma morada física. Ele não desejava isso. Ele estava querendo, como o próprio verso já indica, habitar dentro do povo, no meio do povo. Meus irmãos, muito importante entendermos isso. E aí, no capítulo seguinte, entramos dentro da leitura semanal, capítulo 26. Vamos ver várias questões sobre a construção desse santuário, aqui iniciando com as cortinas do tabernáculo, okay? E vamos ver várias questões. No capítulo 27, verso 20, o capítulo 27 inicia falando sobre o altar do holocausto. Eu vou colocar aqui no verso 20, que vai falar sobre o azeite para a iluminação. Estou pegando só alguns pontos, ok? Porque senão o estudo ficaria muito longo. São muitos capítulos que lemos durante essa semana. Então, para não acontecer de estudar 20 capítulos e ser muito extensivo, vou pegar apenas alguns pontos e os irmãos, caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. O verso 20
diz o seguinte: e ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de oliva, batido para a iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Bastante interessante isso. E o que me chama muita atenção, é o seguinte: coloquei o texto para os irmãos estarem lendo. Na cultura antiga, o melhor azeite ele era reservado para a alimentação. E aí o mais inferior, aquela sobra, aquele resto mesmo, ele era usado para a iluminação. Ele bem inferior mesmo. Agora que nós estamos vendo uma inversão dessa ordem. O melhor azeite, o azeite mais puro, deveria ser separado para a iluminação. E não qualquer iluminação, para a menorá, que é o candelabro que iria iluminar o tabernáculo. Muito interessante. E isso nos ensina, meus irmãos, que o melhor nosso tem que ser separado para Deus. A nossa melhor energia, o nosso melhor tempo, o melhor da nossa vida tem que ser para Deus. Muitas vezes acabamos por entregar aquele resto, aquele que sobra. Não é aquilo que sobra que devemos separar para Deus. Devemos dar do nosso melhor, meus irmãos. Aqui eu não estou falando aqui de questões financeiras, estou falando de algo maior, de algo mais pleno. Porque, infelizmente, qual o tempo que nós temos, de repente, para ler as Escrituras, para orar? Muitas vezes separamos o resto. Ah, esse tempinho aqui que sobrou. Não pode ser assim, meus irmãos. Para Deus, temos que separar tudo do nosso melhor. Amém? Tem um texto que nos lembra, quando nós lemos sobre iluminação, sobre luz. Quando falamos sobre luz, os irmãos lembram de quê? O que será que os irmãos lembram? Quem é a luz? Estarei colocando aqui para os irmãos acompanharem. João capítulo 8, verso 12. Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Meus irmãos, olha só que interessante. A menorá iluminava, lá trazia a luz para o tabernáculo. Jesus, a luz do mundo, mas ele quer que também venhamos a ser luz. Lembra? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Olha que interessante. Essa luz do Senhor, ela tem que resplandecer em nós. Ele disse que ele é a luz do mundo, mas e também que nós venhamos a ser luz do mundo. Ele quer que a nossa luz, que a luz dele que há em nós também brilhe e que outros venham a resplandecer e andar nessa maravilhosa luz. Gostaria de também trazer uma questão histórica para os irmãos. Quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, a menorá foi levada pelos romanos. Tem até lá no Arco de Tito, né, uma figura lá mostrando eles carregando a menorá. Agora, o que nós temos, que é muito interessante, muito impactante, nós temos vários relatos históricos de coisas sobrenaturais que aconteceram ali no primeiro século. Alguns relatos de grandes historiadores, como Joséfo, Tácito, entre outros. Mas aqui uma coisa interessante aconteceu, que é relatado por duas fontes de muita importância. Vou citar aqui Flávio Joséfo e o Talmud. Olha só, é relatado tanto por um como pelo outro que 40 anos
antes da destruição do templo, ou seja, no ano da morte e ressurreição de Jesus. É dito que a chama central da menorá, ela se apagou misteriosamente. Eles não estavam conseguindo manter a chama acesa, que ela se apagava. Até então aconteciam vários milagres, coisas inexplicáveis aconteciam. E nesse ano da crucificação de Jesus, coisas começaram a acontecer. Como eu estou falando aqui da menorá, eu citei essa questão da menorá. Mas tem muitas outras coisas que vão acontecendo. Nós temos um relato da porta que ficava toda hora, né, se movendo, uma porta muito pesada. Temos relato de uma fita que eles colocavam, né, no animal para sacrifício, em Yom Kippur, que ficava branca e ela não mudou mais a cor. O sorteio daquele bode, que era um para Azazel e outro para o Senhor, vamos ver que o sorteio teve uma mudança que sempre caía de uma forma ali diferente, que eles começaram a ver, tem alguma coisa estranha. Então, eu nem separei para falar isso, para ser breve aqui. Hoje eu foco aqui a menorá, mas para vocês verem, coisas sobrenaturais aconteceram no ano da morte do Senhor. Então, como é que eles crucificam a luz do mundo sem que tenha alguma repercussão sobrenatural? Meus irmãos, com isso nós vemos o seguinte: a presença divina estava se movendo para um novo santuário. Não estava mais naquele templo erguido por mãos humanas. O véu se rasgou. Sabe para onde essa presença divina foi movida? Que santuário é esse? Santuário é você, claro, sou eu, somos nós. A presença divina estava se movendo para nós. É importante que venhamos a entender isso, meus irmãos. Nós somos o santuário de Deus. O tempo todo era para habitar em nós. Vou falar aqui rapidamente sobre algumas coisas aqui do tabernáculo e trazendo aqui para algumas questões espirituais também. Nós temos o altar, o local de sacrifício, o altar de sacrifício, o Hamizber, onde o sangue era aspergido nos 4 cantos. Então ele tinha ali uma espécie de 4 chifres assim nas pontas, e aí eles aspergiam o sangue. E nós sabemos que o verdadeiro sacrifício feito por Jesus foi feito. Não há mais necessidade hoje de sacrifícios. Basta apenas que o nosso coração esteja rendido diante do nosso Senhor. Nós temos a pia de bronze, em hebraico é Kior Nechote. Perdão, Kior Nechochet. Entenderam? Kior Nechochet. É um pouco difícil, porque no hebraico arranha um pouquinho a garganta, é um pouco cultural, estou um pouquinho rouco também. Mas essa pia de bronze, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar na presença de Deus. Isso simboliza a pureza. As mãos limpas simbolizam obras puras. Os pés lavados ali simbolizam um caminhar santo. E venhamos a andar por um caminho santo, com obras puras. Isso é muito importante, meus irmãos, no processo de santificação. A cortina do Santo dos Santos, em hebraico parochet, separava o homem da presença de Deus. Conforme eu mencionei, quando o Senhor Jesus ele morreu, essa cortina ela rasgou de alto em baixo, mostrando que agora nós temos acesso direto ao Pai. Isso aqui é lindo demais. E essa cortina não é uma cortina simples como essa que nós usamos, né, com uma espessura aí de menos de 1 centímetro. Segundo a tradição judaica, era uma cortina que precisava ali que pessoas
conseguissem para abrir, que tinham pessoas que realmente ajudassem, porque um só às vezes era difícil de pegar e abrir essa cortina. Olha que interessante. Na hora de construir, segundo a tradição judaica, precisavam ali colocar com ajuda para puxar ela para o lugar. Curioso, né? Curioso. Imagina o peso. Né? Eu lembro que no passado já peguei uma cortina também que era meio pesadinha, mas não se compara a isso, né? Tecido, você pega um tecido, né, grosso, ele pesa. Agora imagina essa cortina. Meus irmãos, uma cortina rasgada dessa não é uma obra do acaso, não é coincidência. Nós temos a mesa dos pães da proposição, e em hebraico shulchan, e quando nós falamos sobre presença, em hebraico está ali panim, falei sobre as faces de Deus, os pães da presença de Deus. E ele representa a provisão de Deus. Deus traz o nosso sustento diário, assim como deu o maná no deserto. Nós temos a menorá, que é o candelabro, e nós já falamos a respeito, simboliza a luz de Deus, e nós devemos ser luz neste mundo, refletir a santidade do Criador. Nós temos o altar de incenso, que é o Mizbeach HaKetoret. Esse incenso era um perfume tão forte que impregnava na pele dos sacerdotes. Segundo diz a tradição judaica, esse perfume era sentido de quilômetros de distância. A quilômetros de distância ele era sentido. E é dito que as mulheres nem precisavam se preocupar em se perfumar, porque elas já se sentiam cheirosas por causa daquele perfume. Interessante, né? E vemos também a ter o bom perfume de Cristo em cada um de nós. A nossa vida precisa exalar esse perfume de Jesus, o perfume da adoração verdadeira. Amém? E nós temos a Arca da Aliança, Aron Habrit. Dentro dela estavam as tábuas da lei. E assim como essa palavra guardada né, dentro da arca, olha só, os mandamentos estavam guardados ali. Nós também precisamos guardar a palavra dentro de nós. Lá no Salmo 119, no verso 11, é um texto que eu acho ele muito lindo. É interessante que desde criança eu sempre gostei muito desse texto. Eu acho que eu tenho memorizado ele, acho que desde os meus de 8 a 10 anos. Diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos ter isso em mente. Se eu guardar a palavra do Senhor no meu coração, vou ter mais facilidade de buscar a santidade, porque eu vou reconhecer qual é a vontade dele, e no temor que eu tenho a ele, obviamente eu vou seguir segundo a sua vontade. Meus irmãos, vocês são o tabernáculo de Deus, vocês são o santuário do Altíssimo. E se o santuário representava a presença de Deus, onde que Deus vai habitar hoje? Meus irmãos, lá em 1 Coríntios 3:16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Olha só, hein? Meus irmãos, como está o seu santuário interior? A sua luz está brilhando ou será que ela está quase apagada? Você tem oferecido o melhor azeite para Deus? Você tem guardado a palavra do Senhor em seu coração como aquela arca que guardava as tábuas da lei? O Senhor deseja habitar em você. Agora, isso exige santidade, exige pureza, exige entrega. Eu espero que nesse dia de hoje seja o dia que você decida consagrar o seu santuário para que a presença de Deus
habite plenamente em sua vida. Assim como também eu farei e pedirei, Senhor, venha, habite em mim, sou seu santuário, deixarei ele limpo, deixarei ele puro. Habite em mim, Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe grandemente, tenha uma semana abençoada e vamos seguindo aí com a leitura. Amém? Deus os abençoe.